Olá, pessoal. Hoje iremos trabalhar dentro da disciplina de estágio na educação de jovens e adultos os princípios do sistema alfabético de escrita. Desde já, peço a vocês que curtam aí o vídeo, né, se inscrevam quem ainda não é inscrito e se você deseja receber as próximas aulas em primeira mão, então aperta aí no sininho, tá ok? Então vamos lá. Meu nome, vocês já sabem, é Kátia, professora Kátia Cassiano. Então, quando a gente vai continuar falando, que a gente já vinha em outras aulas abordando essa questão, exatamente do sistema da língua escrita, então ele vem dizer o seguinte: para ensinar qualquer coisa, é necessário que o docente tenha clareza sobre o que precisa ensinar, de acordo com a carência desse aluno. Então, se estou ali no processo de alfabetização, então, eu preciso ter clareza, assim como qualquer outro assunto. Eu estou trabalhando com o meu aluno, eu preciso ter clareza exatamente de qual é a necessidade dele, de qual é a carência dele. Mas, se tratando daquilo que nós estamos abordando, que é o processo de alfabetização da criança, eu preciso ter essa clareza exata de onde é que o aluno está, em que fase ele está, como é que está esse processo de construção dessa alfabetização, né? Em que parte desse processo ele está. Então, na alfabetização é indispensável que o professor reflita como se organiza o sistema alfabético da escrita. Então, não dá para fazer uma alfabetização sem passar por esse processo aí de reflexão, de como é que ele se organiza, de como é que esse processo de alfabetização ele acontece, quais são as etapas que vão sendo vivenciadas para alcançar esse processo de alfabetização. E o professor ele precisa estar ali pensando sobre isso, para estar ali questionando o aluno sobre isso, para que esse aluno também passe a refletir sobre aqueles questionamentos. E vocês vão entender melhor do que eu estou tratando, do que eu estou querendo dizer ao longo da aula. Então, abaixo apresentarei alguns princípios desse sistema, que precisa ser de forma progressiva, ou seja, eu vou ali subindo um degrau de cada vez, certo? Não posso pular degraus, não tem como pular esses degraus, mas eu preciso ir seguindo esses degraus. Então, de forma progressiva, dominada pelo professor, de modo intencional e explícito, para que consigam promover um trabalho que ajude os estudantes a construir e integrar as informações necessárias para a escrita autônoma. Então, o professor ele precisa ter conhecimento a respeito de todo esse processo, ele precisa dominar isso. Né? Ele precisa ter esse domínio de todas essas etapas que estão aqui elencadas aqui embaixo. Ele precisa compreender e ter conhecimento dentro disso. Quais são essas etapas que essa criança vai construindo, passando para chegar até o processo da alfabetização. E eu digo criança porque ele é voltado para qualquer alfabetização, seja ela de adultos, jovens ou criança. Mas hoje nós estamos especificamente falando de adultos. Porém, tudo que eu estou falando aqui se refere a um processo de alfabetização que é aplicado à criança ou até a fase do adulto, então, independente. Então, quais são essas etapas, né? Esses princípios do sistema da língua escrita que precisam ser dominados pelo professor? Quais são eles? Eu vou aqui mostrar em cada um. Se esse primeiro princípio é observar, né, ter autonomia. Se o aluno escreve com letras,
que não podem ser inventadas, que têm um repertório finito e que são diferentes de números e outros símbolos. Então, quando eu peço para o aluno, por exemplo, eu dito algumas palavras, sejam elas simples, das mais simples com uma sílaba, como pá, pé, até as mais complexas, como um pouco mais complexas, como trabalho, biblioteca. Então, quando eu peço para o aluno escrever, quando ele vai tentar registrar ali aquela palavra, ele está ali apresentando ainda rabiscos, né? Ou ele já apresenta a compreensão de alguma letra, de letras, né? Então, é justamente isso. Ele já escreve letras que correspondem, que ele isso já demonstraria que ele percebe que para a escrita existe um repertório aí que é finito, ou seja, que não pode ser inventado, não pode ser qualquer um. Existem letras, né, símbolos que são representados ali para aquelas palavras. Ele já consegue demonstrar isso na escrita? Se ele não consegue, ele já ainda está ali na garatuja de ficar ali riscando qualquer coisa, de só fazer bolinhas ou de fazer riscos, né? Porque se ele está nisso, então ele está na fase do rabisco ainda, né? Ele ainda não compreendeu que as palavras são escritas com letras, que se escreve com letras, que elas não podem ser inventadas, que tem um repertório finito, que são diferentes de números e outros símbolos. Ele consegue diferenciar o que é letra e o que é número. Então, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer o aluno ir compreendendo isso. Então, as ações, as atividades que eu vou fazer para esse aluno que, por exemplo, ainda está ali na fase do rabisco, é ele compreender que as palavras são escritas com letras, mesmo que ele não domine. Que o nome dele é com letras e que não pode ser com rabisco, que não pode ser com bolinhas, com desenhos. Então, eu vou trabalhar em cima disso. E todas as ações que eu vou fazer, as atividades lúdicas ou escritas, vão ser voltadas para fazer ele perceber a existência de letras, que são diferentes de números e são diferentes de símbolos, né? Identificando letras e identificando o que são números ou qualquer outro tipo de símbolo, separando cada uma delas. O outro princípio é a da letra B, é que as letras eles têm formatos fixos e pequenas variações produzem mudança na identidade das mesmas. Por exemplo, aí no caso do P, do Q, do B e do D, que uma pequena variação vai fazer uma mudança nessa letra, né? Que a bolinha virada para um lado significa uma letra, ela virada para o outro significa outra letra, embora uma letra assuma formatos variados, né? Porque aí nós temos as letras maiúsculas, minúsculas, maiúscula cursiva, minúscula cursiva, maiúscula de imprensa, minúscula de imprensa. Nós temos todos os formatos dessas letras, mas esse aluno, independente dele, ele já está ali conhecendo que essas letras, que o P, por exemplo, com a bolinha para o lado direito é P e que para o lado esquerdo é um Q, ele já consegue fazer essas variações, essas pequenas variações, ele já consegue identificar essas variações, né? Então, são uma das etapas, a próxima etapa, porque às vezes a criança escreve algumas letras, já identifica que são letras, mas ele ainda causa essa confusão entre algumas letras, né? Para saber identificar segundo essas variações delas. E por isso, essa próxima etapa, deles já conseguirem perceber que algumas letras vão acontecer uma pequena variação e que vai mudar a identidade dessa letra.
O próximo princípio da letra C é a ordem das letras, que ela é definidora da palavra, que juntas configuram e uma letra pode se repetir no interior de uma palavra e em diferentes palavras. Então, é ele percebendo que, existe uma ordem das letras para formar a palavra, né? Que essa mesma letra ela pode ser repetida, se necessário, né? Que ele não tem que ficar fazendo letras diferentes, né? Ele nem ele tem que ficar fazendo sempre as mesmas letras, né? Que ele tem uma ordem, existe ali uma sequência, uma organização nessa palavra, né? Que elas juntas, elas têm um sentido, elas formam um som, elas têm uma função ali dentro da palavra. O outro princípio da letra D, nem todas as letras podem vir juntas de outras e nem todas podem ocupar certas posições no interior das palavras. É quando ele vai precisando ter a noção dessa junção dessas sílabas. Ele sabe que para escrever uma palavra, como nascer, ele vai precisar de várias letras juntas. Ele já está entendendo isso. Já está percebendo, não, eu já sei que para fazer cachorro, eu não boto só a letra A que eu aprendi, que eu sei a letra A. Eu sei que precisa de várias letras. Aí ele já começa a perceber que vai precisar de várias letras. Mas aí depois ele vai precisar ir compreendendo que essas letras juntas, elas formam uma composição de uma palavra. Então, elas têm um som, elas têm um significado ali, né? Que elas precisam ali, elas agrupadas, dependendo da posição dela, ela vai causar um som diferente. Que na palavra, por exemplo, pato, eu não posso botar o P em qualquer lugar, mesmo eu sabendo que é o P de pato. Não posso colocar em qualquer parte da palavra. Ele vai percebendo que ela precisa estar numa determinada posição. Na letra E, no princípio E, as letras notam a pauta sonora e não as características físicas ou funcionais dos referentes que substituem. Então, ele vai, a partir disso, daquilo que a gente já vinha na letra D, então ele já vai precisar ir compreendendo e a gente vai questionando e perguntando para ele se ele fez certinho, se realmente era ali, que som aquilo representa, fazendo ele refletir sobre aquela palavra, sobre aquilo que ele está fazendo. Olha aqui, será que o P é aqui mesmo? Que desenho, digamos um exemplo, que desenho é esse? Eu tenho ali uma imagem, digamos, do pato, como a gente vinha falando. E o pato vai começar com que letra? Então, essa letrinha vai ficar onde? E assim, eu vou questionando para eles perceberem que essas letras juntas, elas têm um som, né? E que por isso eu não posso botar em qualquer local, porque o som da letra vai estar correspondente ao som daquela palavra, que elas têm essas características físicas e as funções delas para estarem ali dentro da palavra. O outro princípio é que todas as sílabas do português contêm uma vogal. Aí ele já vai entendendo que essas letras têm som, que eu não posso estar ali só repetindo qualquer, que elas precisam estar numa posição que ele vai ali percebendo, mesmo às vezes ele não sabendo colocar. Mas ele já percebe, ele já entende que ele não pode colocar qualquer uma. Só que ele não sabe exatamente, às vezes, a qual colocar. Então, aí é onde ele vai necessitando aprender e compreender que essas letras, elas formam sílabas. Porém, eu preciso necessariamente, em algumas situações, de sílaba e de uma vogal. A princípio, ele vai precisar compreender que uma sílaba contém uma vogal.
Depois, na letra G, no princípio, na próxima etapa, então, ele compreendendo que o F com A forma Fá, que o V com E forma Vé, que o T com I forma Ti. Então, ele vai percebendo que ele precisa de uma consoante e ele precisa de uma vogal para poder formar a letrinha, a sílabazinha. Após ele compreendendo essas sílabas simples, então, o próximo princípio é as sílabas, eles compreenderem. As sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes, vogais e semivogais. Então, semivogais, vocês já devem relembrar que é aquela vogal com som mais fraco, né? Então, nós temos aqui. Então, ele vai percebendo que para formar uma sílaba, ele pode formar uma sílaba com uma consoante e uma vogal, o C e o V. O C de consoante e o V de vogal. Ele vai perceber que também ele pode formar palavras como chaveiro, por exemplo, com duas consoantes, uma consoante e uma vogal. Que ele também pode formar uma sílaba com uma consoante, uma vogal e uma semivogal. Esse S maiúsculo e esse V minúsculo significa semivogal. Por exemplo, gué, de guerreiro, né? Que é o G, o U e o E. Então, ele vai, ou Gui, na verdade, ele vai percebendo que uma consoante, uma vogal e uma semivogal também formam uma sílaba. Ele vai percebendo que a vogal sozinha também às vezes vai formar. Como, por exemplo, quando eu preciso Mário e José. Esse I ali, ele precisa estar ali sozinho, né? E ele também vai estar ali formando. Ele não tem a noção ali de ato, mas quando a gente começa a separar as palavras, tem palavras em que em sílabas, separar palavras em sílabas, tem algumas que elas vão ficar sozinhas. Saúde. Esse U vai ser a vogal que vai estar ali formando uma sílaba sozinha. Saúde. Então, esse U ali, ele vai precisar, ele é a vogal que vai estar ali separada e formando umas sílabas sozinho. Então, ele vai começando a perceber isso, principalmente quando a gente vai separando as palavrinhas, dando as demonstrações para eles perceberem onde se encontram ali dentro da palavra as sílabas, né? E a gente vai utilizando diversas artimanhas, botando ele para ali e apontando com o dedo, fazendo movimentos, separando a palavra ali na mente, colocando um tracinho, para ele identificando onde é que está as sílabas ali dentro da palavra, que sílabas são aquelas, como é que elas são formadas, e assim por diante. Como também vai encontrar aquelas que são semivogal, consoante, consoante, vogal, consoante e consoante. Constante. Constante não, mas nós temos, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu lembro de alguma que vai precisar de duas consoantes, uma vogal e depois ainda duas consoantes. De agora eu não estou lembrada, mas sempre tem aquelas que chancenac, não sei, aquelas palavras que vão precisar aqui daquela de consoante, consoante de uma vogal e ainda com mais duas consoantes na frente, como às vezes a gente encontra em NS, né, formando aquela sílaba. Mas a estrutura predominante é sempre a princípio, a estrutura predominante é a consoante e a vogal. Né? A gente sempre vai precisar começar por ela. Consoante e vogal. Primeiro aquelas sílabazinhas, identificando as palavras com as sílabas simples, para depois ir chegando nas mais complexas. O próximo princípio da letra H é a que as letras notam segmentos sonoros. Então, esse processo
já vai indicando, já vai levando uma compreensão, já vai levando a outra. Então, ele vai que as letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que predominamos. Então, ele vai perceber que essas letras elas têm um som, mas elas têm um som menor ali dentro da sílaba, né? Que para formar aquele som maior, que no som de vá, o V tá ali com um sonzinho menor, que o A também está ali com um sonzinho menor. Né? Então, ele vai começando a perceber, quando a gente vai mostrando essa separação das sílabas, vai fazendo ele pensar a respeito de quais são as sílabas que estão ali presentes dentro daquela palavra, conhecida por ele, estudada por ele, que tem um significado para ele. Então, ele já vai percebendo ali a separação daquela palavra. Ele já vai percebendo as sílabas que constituem aquela palavra. E ele vai percebendo que ali dentro daquela sílaba existem letras. Existem as letras que ele já domina, que ele já conhece, e que tem o seu sonzinho ali mais fraco, para ele identificar como é que ele vai fazer construir aquela sílaba. E o último princípio é que as letras têm valores sonoros fixos. Apesar de muitas terem mais de um valor sonoro e certos sons poderem ser notados com mais de uma letra. Apesar de terem aquelas letras que, quando se juntam da sílaba, elas vão ter um som diferente, ele, a princípio, ele vai precisar compreender que elas têm um som fixo. Que aquela letrinha ali, que ele identifica como um A, ele só pode ter aquele som. Ele não pode ser chamado de outra forma. Né? E que elas vão ter eles têm um som fixo, que cada sílaba dessas que ele está ali compreendendo, elas não podem ser chamadas de outra forma. Né? Que elas têm um som ali fixo e é importante serem pensados quando eu vou tentar construir a palavrinha, a sílaba por sílaba. Eu vou pensar no som dessas letras juntas, formando a sílaba e, consequentemente, a palavra. Então, todos nós nos apropriamos desses princípios durante nossa alfabetização, refletindo em cada etapa dessa. No entanto, não temos em nossas mentes esse conhecimento de modo consciente, organizado e verbalizado, pois ao nos alfabetizarmos, isso se torna automático e não pensamos como essas etapas acontecem. O que acontece? Agora a gente não pensa mais sobre isso, não. Quando a gente vai escrever palhaço, eu já é automático. Eu vou escrever, vocês vão escrever, eu vou escrever, nós que já somos alfabetizados, a gente já é automático, a gente não vai ficar pensando no sonzinho do P, que para formar o pá, eu vou ter que saber como é um P, eu vou ter que pensar com o P, com qual letra forma o pá, e assim consequentemente, né, para não ficar demorado. Eu não vou mais pensar que a letra P, vou pensar que aquele símbolo ali é uma letra, que ela se chama P, que ela tem um som, que ela vai precisar de uma vogal para formar o pá. Eu não preciso mais construir esses princípios. Só que durante o nosso processo de alfabetização, mesmo que não nos recordemos mais de todo aquele processo, todos nós passamos por esses momentos de reflexão. Quando a gente estava ali ainda construindo esses conceitos, quando a gente ia aprendendo a identificar as letras, quando a gente estava descobrindo que eles eram sons, que como é que formavam, a gente passou por todos esses processos de reflexão da construção dessa escrita. Todos nós passamos por isso. Mas ao sermos alfabetizados, nos tornamos automáticos. Só que enquanto nós, professores, agora, nós precisamos ter esse cuidado de estar ali analisando e percebendo no aluno
qual dessas fases ele está, né? Qual desses princípios ele está, para a gente saber intervir na próxima etapa, para a gente saber exatamente como a gente vai instigá-lo para ele dominar a próxima etapa. Então, se ele está num princípio B, por exemplo, eu vou precisar instigá-lo diante da necessidade que ele tem para ele chegar no princípio C. É refletindo com ele, é percebendo ali onde é que ele está, como é que ele está enxergando aquele processo da escrita. E ele me demonstra isso através dessas intervenções que eu vou fazendo a esse aluno. Nessas atividades que eu vou acompanhando, que eu vou intervindo individualmente com ele, que eu vou percebendo a fase que ele está. Né? Então, eu preciso aí ir passando, dominar primeiro esse processo, ter consciência ali do processo que esse aluno vai estar percorrendo, identificar qual é esse processo e começar a refletir sobre ele, fazer o aluno ir refletindo sobre ele, criando situações e estratégias que façam esse aluno ir compreendendo esses princípios, né? E alcançando esses princípios paulatinamente, né? De forma processual, ou seja, ao longo do processo. Isso não significa que o aluno está numa fase e eu vou me dar por vencido, daqui a não sei quanto tempo ele vai alcançar a próxima. Não. Eu preciso já estar instigando aí alcançando esses princípios, digamos assim, conforme as condições dele, porque cada um tem o seu tempo, mas eu estou ali enquanto professora para instigá-lo. Eu estou ali para fazê-lo ele passar por esses processos e chegar no fim, no momento fim desses princípios, né? Que ele compreender e ele conseguir escrever e ler. Então, eu preciso estar ali instigando. Porém, como professores, como eu já vinha falando, precisamos organizar nossa ação didática. Por isso, quanto mais temos consciência do objeto de ensino e aprendizagem, ou seja, do assunto do que espero que esse aluno aprenda, dos resultados que determinadas ações vão ter ao serem realizadas com esse aluno, melhor nos preparamos para ensiná-lo e melhor compreendemos as dificuldades dos estudantes. Então, eu, enquanto professor, preciso ter consciência, eu preciso dominar esse objeto de ensino-aprendizagem, né? Eu preciso ter consciência desse processo. Então, gente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: vocês precisam, enquanto professores, vocês precisam dominar esse processo da língua escrita, esse processo de alfabetização, para que vocês realmente possam conseguir alfabetizar os alunos de vocês. Porque senão você sempre vai ficar ali culpando o aluno por ele não estar conseguindo ser alfabetizado, enquanto que às vezes é você que não compreende o processo. É você que não sabe intervir diante da necessidade desse aluno. É você que não está sabendo trabalhar com ele. Não estou dizendo que os alunos que não conseguem ser alfabetizados significa que é porque o professor não está sabendo trabalhar com ele. Não. Temos casos de alunos que realmente têm um processo muito mais longo, que tem alguns têm até algumas deficiências, mas não dá para colocar deficiência em todos os alunos, ou sair colocando deficiência em qualquer aluno. Eu preciso saber o que eu estou fazendo ali, as intervenções que eu estou fazendo. Eu preciso dominar a fase que ele está. Eu preciso saber identificar qual é a fase que o aluno está e quais intervenções estão sendo feitas. Se essas intervenções estão adequadas àquela fase que o aluno está necessitando. Por isso essa importância do professor saber organizar a sua ação didática, né? Ele saber exatamente o que é que ele está fazendo ali. Ele não está só jogando. Ele tem que ter consciência
do aluno dele. E aí, para isso, ele vai precisar criar intervenções, porque mesmo diante de uma turma numerosa, ele vai ter que criar dentro da sua estratégia de sala de aula, da sua organização pedagógica, como é que ele vai fazer para ir atendendo esses alunos, para que ele tenha as respostas de que ele necessita. Né? Então, como é que ele vai fazer para descobrir que a fase que Paulinho está, ele vai precisar atender individualmente? Então, organiza sua didática, organiza seu planejamento, organiza sua ação, sua prática de sala de aula, de forma que você consiga ir fazendo isso. Né? Ao longo da semana, às vezes eu não consigo atender atendendo individualmente todos os alunos, dependendo do número de alunos, em um dia, mas eu posso me organizar para ir fazendo isso. Eu posso utilizar de algumas estratégias, brincadeiras, que vão me ajudando a compreender isso, só que isso é um processo. Eu preciso utilizar de vários testes, de várias vezes utilizando de recursos que vão me fazer perceber quais os níveis que esse aluno está. Então, quais são os recursos, Kátia? Gente, tudo que você levar o aluno nesse processo de alfabetização a tentar escrever ou ler alguma palavrinha, qualquer tipo de ação nesse sentido. A resposta que esse aluno te dá diante disso está te fazendo identificar qual é a fase que ele está. Se você tem domínio sobre isso. Mas se você ainda não tem domínio, então primeiro você vai ter que dominar. Certo? Você precisa primeiro dominar quais são essas etapas que nós vamos ver mais. Vocês já compreenderam os princípios aí desse processo de alfabetização. E vocês vão ver esses princípios organizados aí dentro das etapas que nós vamos abordar nos próximas cédulas do slide. Então, é preciso ter isso, ter esse domínio. Portanto, não é possível ler e escrever quando vamos nos apropriando destes princípios. Ou seja, não é possível ler e escrever sem entender... Não, gente, calma. Portanto, só é possível ler e escrever quando vamos nos apropriando destes princípios. Ou seja, não é possível ler e escrever sem entender qual é a lógica de funcionamento da escrita. Então, é aquilo que eu já vinha falando para vocês. O aluno ele vai precisar ir se apropriando paulatinamente desses princípios, né? Não dá para pular etapas, querer ficar colocando atividades ou ações que estão num nível diferente do que o aluno, de compreensão do que o aluno está. Não, ele não vai conseguir pular essas etapas, ele não vai conseguir compreender o que você está querendo. Então, eu preciso ir agindo de acordo com aquele nível que eu fui identificando do aluno, tá? Por isso, não é possível ler e escrever sem entender qual é a lógica de funcionamento da escrita. É fazendo esse aluno e pensando a cada atividade, a cada ação, é você ir refletindo com ele sobre aquilo que realmente ele ainda não está entendendo, o que é que ele está precisando ir compreendendo ali naquele momento. Nessa trajetória, diferentemente do que pensam os defensores do método fônico, os fonemas, durante um longo tempo, não estão disponíveis na mente do aprendiz, como unidades que ele possa acessar e manipular. O aprendiz do SEA, que é o Sistema de Escrita Alfabética, portanto, é um simples trabalho de associação de fonemas e grafemas. Ademais, numa perspectiva construtivista, não é possível saltar etapas, por melhor que seja o ensino oferecido, uma vez que nossos conhecimentos supõem antecipadamente conhecimentos prévios sobre os quais serão construídos. O que é que isso quer dizer? Emília Ferreiro, Teberoski, né? Elas não são defensoras do método fônico, como eu já vinha falando para vocês em outras aulas.
elas não são defensoras desse método, do método fônico, porque o método fônico consiste naquele processo de memorizar sílabas. Eu vou precisar memorizar todas as sílabas, vou para a letra, depois vou memorizar todas as sílabas, para depois eu ir com essas sílabas formando palavrinhas simples, para depois eu formar palavras mais complexas, para depois eu ir para o texto. A gente lembra que o que é que Ana Teberoski e Ferreiro vem dizer? Que todas essas associações, esses conhecimentos, eles precisam estar ali apoiados num conhecimento anterior, num conhecimento já pré-estabelecido, já organizado. Então, se eu trabalho simplesmente jogando ali as sílabas, claro, muita gente se alfabetiza no método fônico, e realmente. Só que elas consideram que não é um método mais eficaz, ou diria até assim, não é construtivo, né? Não é construtivo para a criança, não traz significados para ela. Né? E por isso a gente trabalha em cima de Ana Teberoski e de Ferreiro e de todos que foram ali escrevendo, já apoiados naquilo que elas já haviam estudado a respeito. Né? Então, o que é que o método construtivista vai dizer? Que ele precisa ser apoiado numa estrutura anterior. Então, eu não posso ir pulando etapas desse processo. Não basta ali estar pegando as sílabas e botando para o aluno memorizar as sílabas que não têm sentido nenhum para ele. Sem ele refletir de que sílaba é aquela, o porquê que ela está formando, de onde é que ela surgiu, onde é que ela se encaixa ali dentro. Porque o que é que a gente faz? A gente pega de uma palavra que tem um significado para aquele aluno, que tem uma compreensão dele, ele compreende aquela palavra. Então, a gente vai fazendo ele refletir, ele perceber as letras que estão ali compondo aquela palavra. Vai pedindo para ele separar em sílabas, porque ele vai percebendo que elas são compostas de pedacinhos, que esses pedacinhos são sílabas, que eles têm os formatos mais simples da vogal, mas depois que eles têm os formatos da consoante com a vogal, depois que eles têm formatos diferentes, essas sílabas, consoante, consoante, vogal, consoante, vogal, vogal e assim por diante, como a gente já viu nos princípios. Então, ele vai pensando a respeito disso, eu vou questionando, eu vou apresentando isso, eu vou refletindo junto com os alunos todo esse processo, porque esse conhecimento vai se estruturando num conhecimento já existente. Né? São aquelas etapas, né? A proporção que eles vão alcançando. Entenderam? Então, não é aquela coisa do memorizar a sílaba. Agora que eu vou precisar da sílaba pá, eu vou lá pegar na caixinha das sílabas o pá e botar lá. Porque eu decorei as sílabas, eu memorizei as sílabas. Se utilizar de um conhecimento já prévio do aluno, que já foi construído, para construir outro conhecimento em cima desse, que ele vai dominar e vai construir outro conhecimento em cima desse. Entendeu? Uma estrutura com base em conhecimentos prévios que os alunos já vão construindo. Espero que vocês tenham entendido essa explicação, essa lógica que eu estou falando para vocês, essa diferença dessa proposta construtivista do método fônico, porque a gente não vai trabalhar em cima de métodos, a gente vai trabalhar em cima ali de uma concepção construtivista, certo? Não é diante de um método exclusivamente. Sem esquecer que muitos alfabetizandos, faltou aí um S, alfabetizando jovens e adultos, estão bem mais familiarizados que a maioria das crianças pequenas, com letras e com práticas sociais, onde se lê e escreve. Precisamos reconhecer que vivenciam os mesmos estágios na empreitada de conhecer o sistema alfabético.
Também os aprendizes já crescidos revelam hipóteses pré-silábicas, silábica, silábico-alfabética e alfabéticas de escrita. Vejam, como a gente está tratando aqui de jovens e adultos especificamente, né? Mas todas as crianças, como eu já falei para vocês, de criança a pequena a adulto, todos eles que estão ainda no processo de alfabetização vão passar por tudo isso. Por todas essas etapazinhas aí, sim. Não é infantil, não, é necessidade. Só que, como no caso de adultos, eles já têm durante a vida deles, eles já têm todo um repertório, uma construção, né, de conhecimentos que eles já dão noção para eles, diferente das crianças, né, que ainda não têm toda essa bagagem de vida. As crianças ainda não têm essa percepção da letra, mas os adultos normalmente já têm, né? Dificilmente, é mais difícil encontrar aquele aluno que ele não saiba que palavras são escritas com letras. Porque ao longo da bagagem de vida dele, seja ele jovem ou adulto, ele identifica isso. Por mais que ele não saiba o que significa, o som que eles produzem, como formam palavras, como formam as sílabas, mas ele já identifica. Mas ainda são casos raros, mas ainda há aqueles alunos que apresentam as hipóteses pré-silábicas. Os adultos, porque a criança vai passar por todas essas hipóteses, pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. E dentro do silábico nós temos o silábico quantitativo e o silábico qualitativo. Mas alguns adultos, eles não passam pelo pré-silábico, porque ao longo da vida deles eles já passaram. Ou seja, eles já não identificam que as palavras são escritas com letras, né? E que elas têm algum significado ali dentro. Eles só não sabem ainda utilizá-las. Mas mesmo assim, ainda pode encontrar adultos que ainda apresentem características do pré-silábico. Mas aí a gente vai vendo. Aí vejam só, nós temos aqui a hipótese pré-silábica. Vejam as hipóteses do processo da língua escrita, que vocês precisam ter muito conhecimento a respeito disso. E não é algo fácil, aparentemente parece, mas a gente pode se enganar muito, de acordo com o nível que esse aluno pode estar. Se eu não vou testando esse aluno, utilizando de formas diferentes e constantemente durante as minhas aulas, né? Para poder ir realmente identificando o nível que ele está, para poder intervir de acordo com a necessidade dele. Então, o primeiro exemplo abaixo pode ilustrar a escrita de um adulto que ainda não tinha compreendido a necessidade de realizar uma relação entre a pauta sonora da palavra oral e sua notação escrita. Ferreiro e Teberoski, 1985, denominaram tal tipo de resposta como hipótese pré-silábica. Eu não sei se dá para vocês verem bem, mas vocês verem aqui o teste, como se trata de jovens e adultos, foi feito com um adulto, que na maioria das vezes, os adultos, eles já não estão mais na fase pré-silábica, porque eles já identificam letras. Mas ainda há aqueles que apresentam pré-silábica. Não é sua grande maioria, mas há sim os que ainda apresentam um nível pré-silábico. E nós vimos aí, quando foi pedido, eu coloquei aí do lado as palavras e a minha imagem acabou ficando em cima. Acabou ficando em cima aí de algumas das palavras, mas dá para vocês verem. Só foi a última, que é abacaxi, dá para ver. Aí o que acontece? Eu coloquei aqui do lado o quadro das palavras para vocês saberem quais foram as palavras que foram ditadas para esse adulto, pedindo para ele escrever do jeito dele. A primeira foi pé, depois sol, pedra, roda, cabelo, salário, trabalho, abelha e abacaxi. E vejam aí como foi que ele saiu escrevendo, quando você pedia para ele escrever do jeito que ele sabia, do jeito que ele soubesse a palavra, como ele sabia. Então, ele foi aí colocando.
Então, diferente das crianças, como eu já fui dizendo para vocês, que iniciam a escolarização formal, são poucos os jovens e adultos que encontramos em turmas de iniciantes de EJA com hipóteses pré-silábicas de escrita. A experiência com letra e práticas letradas também faz com que não encontremos facilmente adultos que usam garatujas ou pseudoletras. O que é pseudoletra, gente? Eu coloquei aí para vocês ficarem, já não precisarem pesquisar, caso não compreendessem. E são rabiscos que não podem ser considerados desenhos. Né? Não é um desenho, mas também não é uma letra. É um tipo de rabisco querendo fazer uma letra, né? Tentando aí, mas ele ainda não domina a letra. É isso que nós vimos aqui nesse exemplo 1 aqui. Nós vemos um adulto aqui que ainda não domina, né? Ele ainda não consegue fazer letras, ele ainda não consegue identificar. Então, ele sempre acaba fazendo as mesmas garatuchas, né? Acaba fazendo sempre os mesmos riscos ali. Aí nós vemos que é diferente quando a criança faz só riscos, bolinhas, ela está na fase do rabisco. Dificilmente vamos encontrar um adulto em rabisco. Acho que praticamente não encontramos. Mas quando o adulto ele ainda não domina a forma da letra, ele ainda não consegue, então ele vai fazendo aí os pseudoletras, né? Então, é o que ele vai tentando demonstrar lá do jeito dele, da forma dele, o que é aquela palavra. Apesar dele não conseguir, então ele ainda precisa ali dominar a escrita dessa letra. Né? Identificar qual é a letra e como é que ela escreve. Como é que se escreve aquela letra. Então, as minhas intervenções diante disso vão ser nesse sentido. De fazê-lo perceber que como se escrevem essas letras. E identificar quais são essas letras do alfabeto e que sons são esses. Na busca de compreender, isso ainda se referindo o texto anterior, né, a atividade, o exemplo anterior, na busca de compreender a lógica do funcionamento do sistema, os estudantes tentam descobrir quais são as unidades sonoras que correspondem às unidades gráficas. Tal descoberta implica tanto uma análise quantitativa quanto uma análise qualitativa. Aí nós vamos já para o próximo nível, tá? Como foi apresentado nos estudos de Ferreiro e Teberoski. Ferreiro, Teberoski em 1986, Ferreiro em 1985 e em 1989 e Teberoski em 1993. Nem sempre essas duas dimensões aparecem de modo simultâneo, ou seja, nem sempre. Aí aqui nós vamos, depois que esse aluno, nós vimos ali no nível 1, né, que é o do pré-silábico, o aluno ele ainda não compreendeu a letra, ele ainda não identifica a letra, ele já sabe que se escreve, não se escreve rabiscando, né? Nem fazendo só bolinhas, mas ele ainda não domina o uso dessa letra. Então, ele faz ali uma aproximação daquilo que ele tenta corresponder à letra. Então, o meu trabalho vai ser intervir nisso. Após ele dominar esse processo, então, ele já vai apresentar o próximo nível, que é justamente esse, o nível silábico. Mas esse nível silábico, ele é apresentado em nível quantitativo ou qualitativo, porque dificilmente pode acontecer, mas dificilmente nós vamos encontrar eles dois juntos ao mesmo tempo, né? O quantitativo e o qualitativo dentro da mesma, do aluno, da mesma atividade, vamos dizer assim, né? Daquele nível. Pode acontecer que eu perceba que aquele aluno está no nível silábico, mas apresentando as duas segmentações juntas. Ou ele pode estar no nível pré-silábico, quantitativo, ou pode estar no qualitativo. E nós vamos ver isso aí.
Então, nem sempre essas duas dimensões aparecem de modo simultâneo. Algumas pessoas começam a evidenciar conhecimentos acerca de correspondências. Ele vai apresentando, vai ali dando a entender que ele já está identificando que a letra tem um som, mas sem, no entanto, manifestar reflexões acerca dessa segmentação das palavras em sílabas que podemos ver no exemplo 2. E eu vou mostrar para vocês. Então, eu já estou percebendo esse nível 2, o nível silábico, é quando já começa a me indicar que esse aluno, agora ele não está mais no pré-silábico. Ele já consegue entender que essas palavras são escritas com letras, que elas correspondem ao som dessa palavra, apesar de ele ainda não conseguir realmente colocá-las adequadamente, mas ele já entende que elas são escritas com letras, né? E que elas têm um som, ele só não sabe ainda empregá-las. Nós vamos ver aqui no exemplo 2, da escrita silábica inicial, é quando está ali no início. As palavras são as mesmas do exemplo 1. Pé, sol, pedra, roda, salário, trabalho, abelha, abacaxi e maracujá, que não deu para ver aí. Aí vejam, neste exemplo, alguns indícios de busca de estabelecimento de relações podem ser observados. Observem aí, é preciso analisar essas atividades do aluno, quando ele realiza sem intervenção, quando ele faz ali do jeitinho que ele conseguiu fazer, pensando a respeito, né? Então, aí eu vou começar a analisar, vou começar a perceber e analisar em qual é o nível que ele está. Então, quando foi dita a palavra sol, o aluno, observem aí de vocês, o aluno escreveu o C e o O, có, tá vendo? Junto com o desenho de um sol. Vejam aí que ele escreveu o desenho de um sol. Fez primeiro o có, fez o desenho do sol e mais a letra A. Então, ele estava tentando ali, ele já estava pensando a respeito dos sons, ele já estava tentando ali se aproximar, de acordo com o som, ele já entendeu que sol tem um som e que essas letras elas são escritas com base nesse som da palavra, só que ele ainda não domina isso, mas ele já está tentando, já está pensando a respeito disso. Então, vemos, portanto, que ao mesmo tempo em que elabora um desenho, algo típico de uma hipótese ainda muito crucial de escrita, o sujeito interfere uma sílaba que sugere preocupação com correspondências grafofônicas, pois o C, em algumas situações, é usado para representar o fonema S. Então, vejam. Esse sol, veja como ele tentou, e a gente precisa ter esse cuidado de analisar esses detalhes nessas atividades dessa criança. É a gente refletir, é por isso que vem falando sobre o professor refletir sobre esses princípios. Ele ia analisando sobre isso, e ele ter conhecimento a respeito disso, dominar isso. Então, vocês verem que quando a criança colocou o có e o sol e o A, esse C aí, ele já tentou aí, ele já está começando a refletir, ele já está pensando sobre o som dessas letras nas palavras, ele só não domina isso ainda, ele só não se apropriou ainda disso. Mas ele já está começando a pensar, já está começando a perceber isso. Então, ele associou que o C tem o som do S, né? Então, já percebemos que o O também está dentro ali do som da palavra sol. Só que ele não sabia ainda completar isso, e para concluir a sua ideia, ele colocou o desenho do sol e colocou o A, porque talvez fosse uma letra que ele conhecesse ali dentro, né? E achava que precisava de mais alguma letra para completar a palavra. Então, ele já está começando a perceber
os sons das palavras, ele só não domina ainda esses sons, então ele precisa da intervenção nesse sentido, dele repensar sobre os sons dessa palavra, quais são as letrinhas, as sílabas que vão formar aquele som e as letras que compõem aquela sílaba, né? Então ali o aluno já está apresentando esse nível ali pré-silábico, porque ele já está tentando ali associar a letra, o som daquela letra, mesmo que ele não domina ainda todos esses sons. Então, continuando. Na palavra roda, aparecem duas letras que têm relação com a sílaba da palavra O e A. Vejam aí em roda, vejam aí na palavra roda, a relação que o adulto fez aí com o O e o A. Roda. Eu vou mostrar para vocês aí, depois de pedra, ele colocou aí um minúsculo. Vejam que ele colocou um minúsculo e o A. Um A minúsculo e o O. Aí, veja, o O e o A, minúsculo, vejam. Ele já começou a identificar os sons ali das vogais. Roda, mas ele ainda não domina isso. Então, quando esse aluno já começa a identificar, a querer apresentar um som ali dentro da palavra, o som da letra ali dentro daquela palavra, significa ali que ele já está iniciando um nível pré-silábico. Ele já está começando a associar, ele está começando a tentar fazer isso. Ele só ainda não está dominando, então eu preciso fazer com que ele domine esses sons dessas sílabas, né? Que ele consiga identificar esses sons dessas sílabas ali dentro daquela palavra, né? Então eu vou trabalhar em cima disso. Aí o que é que acontece? Em sequência, em cabelo, que é a próxima depois de roda, aparece o pedaço K, vejam aí minúsculo, né? Que normalmente os adultos, eles quando vão escrever, muitas vezes já começam com a letra minúscula, por causa de tudo que ele já se apropriou ao longo da vida, né? Então eles ainda não, muitos deles já não passam mais para aquele processo da maiúscula para depois chegar na minúscula, eles já vão diretamente na minúscula, porque eles já têm um conhecimento ali de vida. Então, na palavra cabelo, aparece o K. Vejam que ele não conseguia escrever o nome completo de cabelo, aí depois de roda, mas ele já escreveu o C e já escreveu o A. Então, vejam aí por que esse nível é silábico. Porque ele já está tentando colocar alguma letra que tem o som dessa letra naquela palavra. Depois nós temos abelha. Abelha, depois nós temos trabalho e a abelha vem embaixo. As letras A e B dão indícios da busca de uma relação entre som. Vejam que ele também já identificou ali dentro de abelha, que o A está presente ali, o som do A está presente dentro da palavra abelha. E o som do B também. Ele só não associa ainda, mas ele já está fazendo essa relação. Já está começando a fazer essa relação, por isso que ele está no nível silábico. Em abacaxi também aparecem letras que estabelecem as relações com sons A, I e K. Vejam aí na penúltima. Ele escreveu A, I e K. Abacaxi. Então, ele percebeu que na palavra abacaxi apresentavam os sons do A com evidência, do I. Como ele não sabia ali o X, então o X, como era o X, abacaxi, então ele ficou e colocou o K como se desse aquele som, aquele sinal do X ali para ele. Em suma, de uma maneira razoavelmente
sistemática, várias tentativas de correspondências, de corresponder ali ao som daquelas letras, daquelas palavras, numa sequência, deixa eu voltar aqui, eu vinha falando, em suma, de uma maneira razoavelmente sistemática, várias tentativas de correspondências são realizadas pelo aluno, mas não há indícios de uma preocupação em marcar cada sílaba numa sequência serial que busca relacionar as partes faladas e as partes escritas. Então, vocês vejam que o que é que me identifica que ele está no silábico é o fato do aluno já apresentar ali letras que correspondem ao som que a palavra tem. Mesmo como no caso do sol, que não é a letra certa, está ali, mas eu entendo a intenção desse aluno. A intenção dele era fazer o só, por causa do som da letra C. Entenderam? Então vejam que o aluno já está ali tentando fazer uma relação do som da letra com e identificando esse som na palavra. Mas ele ainda não consegue perceber ali as sílabas que compõem essa palavra. Como é que esses pedacinhos dessas palavras, eles formam sons, eles formam sílabas. E por isso eu vou precisar trabalhar em cima disso. Trabalhar diante dessa necessidade desse aluno, dele perceber que para ele identificar esses sons, né, ele vai precisar dividir ali em pedacinhos, em sílabas, né, e que cada uma delas tem um som ali, que ele vai identificando o que é que vai formando esses sons ali dentro. No exemplo 3, nós temos aí a escrita silábica de quantidade, ou seja, a silábica quantitativa. Porque nós temos a silábica inicial, como nós vimos, que é aquele aluno que já está ali associando a letra. Mas há alunos que apresentam um nível silábico mais quantitativo. O que é esse quantitativo? É quando o aluno começa a perceber ali os pedacinhos das palavras e ele começa a associar que cada pedacinho desse corresponde a uma quantidade de letras. Ele já sabe que ele não vai escrever de qualquer jeito, né? Por exemplo, se eu botar o aluno ali no pré-silábico e pedir no primeiro exemplo, pedir para ele dizer, ele botou lá umas garatujas e pedir para ele dizer a palavra cavalo. Aí simplesmente vai passar o dedo e vai dizer cavalo, cavalo. Ele não vai ter essa preocupação de estar ali mostrando aonde estão as sílabas, os sons dessas sílabas. Vai ficar melhor para vocês compreenderem aqui quando eu for mostrando. Então, vejam, nós temos aqui as palavras que foram apresentadas nesse terceiro nível. Nesse terceiro exemplo, que ainda está dentro da silábica, só que aqui é silábica quantitativa. Nós temos aqui não está na qualidade do som. Veja, não estamos nos referindo ao som das letras, mas estamos nos referindo à quantidade. Quando o aluno vai conseguindo perceber a separação, relacionar isso. Por exemplo, aí mar, depois santo, porta, laranja, bandeira, avenida e tartaruga. Vejam, quando a gente pediu para o aluno ir mostrando lá, e com o dedinho, pediu para o aluno ir mostrando com o dedinho, onde está ali, eu digo dedinho porque a gente está naquela ideia ainda da criança, né? Mas com o dedo, que é um adulto. Mar. Onde é que está? Leia aqui, mar. Aí ele vai e mostra todo aqui, ó. Mar. Vejam que eu botei as palavras separadas aqui no quadro para vocês perceberem a relação de quantidades que esse aluno já tem domínio. Ele já sabe que as palavras são escritas com letras e que elas
quando eu não posso estar escrevendo um monte de letras conforme o tamanho do objeto. Existe uma quantidade que está associada ao som da formação dessa palavra, né? Da fonética da relação dessa palavra. Então, vejam, mar, ele botou aí, ó, mar, junto. Agora aí, ó, santo, aí essas letras não têm relação com o som das palavras, mas elas têm relação com a separação das palavras. Por isso que é chamada de silábico quantitativo. Porque esse aluno, ele está ali ainda na fase ele já identifica que não pode escrever um monte de letra. Ele sabe que a cada letra, cada uma vai corresponder a um pedacinho. Ele só não sabe quantas letras precisa naquele pedacinho. Então, ele vai dizer aí, ó, quando ele escreveu o E e o I, santo. Então, ele associou que o E é o san e o I é o tu. Entendeu? Então, há uma relação aí de quantidade. Não é uma relação de qualidade, como nós vimos aí na silábica inicial. Vejam, por quê? Porque alguns alunos, eles nem sempre vão apresentar já o silábico inicial, já o nível pré-silábico completo. Muitos deles vão precisar passar aí por esse processo quantitativo, qualitativo, para realmente se apropriar desse processo silábico. Então, nós vemos aí na outra palavra, porta. Ele escreveu um F e um A, mas ele separou aí embaixo, olha. Porta. Quando você pediu para ele ler, ele pegou a letra F e fez porta, e a letra A, e associou a tá, porta. Aqui em laranja, do mesmo jeito, ele associou cada letra, ele vai associando a uma sílaba, porque ele ainda não domina esse processo da sílaba, mas ele já está associando que é preciso de pedacinhos para ir formando essa palavra. Laranja, aí no V e no B, laranja. No bandeira, ele fez o E, o A e o N. Porque cada uma, ele já estava identificando a quantidade ali de sílabas necessárias para a construção dessa palavra. Ele já consegue perceber isso, que existe ali uma quantidade. Ele só não sabe formular ainda quais são essas sílabas e os sons que elas... E ainda não associa ao som das letras. Bandeira, ele botou o E, o A e o N, né? Aí faz ban, quando ele foi ler, ele saiu separando aqui embaixo, ó. Bandeira. Avenida, A, o U, o N, o O e o V. Avenida. Vejam que ele associou uma letra para cada sílaba, mas isso já nos identificou quando eu pedi para esse aluno ir lendo e mostrando e apontando. A gente já foi identificando esse nível silábico quantitativo, ou seja, ele escreve com letras, ele não reconhece ainda os sons dessas letras, mas ele sabe que a palavra é feita por esses pedacinhos. E para cada pedacinho ele coloca uma letra. Ou ele pode até colocar mais de uma, mas ele já separa isso e ele coloca as letras conforme a quantidade de pedacinhos que ele já consegue assimilar ali dentro da palavra. Tartaruga, ele botou o E e o V, aí mostrou tá, aí o tá botou o O, tá, o uru botou um V, e o Gá botou um O. Não associou ao som das letras, mas já está identificando que as palavras são feitas de pedacinhos e que esses pedacinhos, como ele não sabe ainda como a construção deles, então ele vai associando cada uma a uma letra.
Então, o conhecimento de que as palavras orais podem ser segmentadas em sílabas é muito produtivo para que os alunos, naquele nível, deixa eu tirar essa seta de cima, naquele nível avancem no mesmo domínio da escrita alfabética. Via de regra, temos detectado que eles percebem inicialmente que as palavras podem ser segmentadas em sílabas. Muitas vezes, adotam uma hipótese de que cada sílaba corresponde a uma letra, aquilo que eu vinha falando para vocês. Como podemos visualizar no exemplo 3, que ilustra o que muitos educadores passaram a denominar de hipótese silábica de quantidades, inspirado em Ferreira e Ana Teperoski. Então, tudo isso que eu já vim explicando para vocês, eles vêm aí separando esses pedacinhos da palavra, das sílabas, mas associando a letra, porque ele ainda não domina os sons e não conhecem ainda como forma o som daquela sílaba. Mas ele já sabe que não pode sair escrevendo um monte de letra ou associar apenas ao tamanho do objeto, né? Mas o pedacinho da palavra, ele já consegue fazer essa associação. Por isso que ele está no nível silábico quantitativo. Esta descoberta nem sempre é acompanhada de uma escolha das letras pautadas nas convenções sobre a que a letra é um determinado fonema está vinculado, como pode ser observado do lado. Mas há estudantes que logo cedo realizam escolhas das letras, focando nas unidades sonoras das palavras, conhecendo algumas correspondências, como podemos identificar no exemplo abaixo, que seria uma ilustração do que passamos a denominar de hipótese silábica qualitativa. Então, aos alunos que vão passar por o nível, que vão estar ali naquele nível silábico quantitativo, mas vão ter aqueles que vão nos apresentar que já estão naquele nível qualitativo, como nós vamos ver aqui. Eles já fazem aqui uma relação com o som da sílaba, como a gente viu ali na silábica, quando há essa junção, né? Silábica inicial, quando há essa junção. Vejam, no exemplo 4, há simultaneamente atenção à quantidade de letras a serem utilizadas e ao uso de letras selecionadas, com base em conhecimento sobre as convenções relativas a correspondências letra e som. Obviamente, tal conhecimento não garante que os estudantes possam ler e escrever com autonomia. Na verdade, além de centrar a atenção na segmentação silábica, os aprendizes precisam focar o olhar no interior dessa unidade linguística. Vejam aqui, ó, pé, a criança, o adulto, né, gente? Ele já colocou duas letrinhas aqui, está bem apagadinhas, mas a gente já vê uma relação aqui. Sol, ele colocou um B e um O, mas ele já associou aqui o som da letra O. Aqui, pedra, ele colocou o P e o A. Vejam aí a relação que já existe aqui, mas aqui é uma relação apenas qualitativa. Ele não está ali no nível silábico completo, simultâneo, né? Onde há um quantitativo e um qualitativo. Ele está ali apenas no silábico qualitativo. Por quê? Porque existe a qualidade ali das letras, mas do som da letra, uma relação entre o som de algumas letras. Ele já associou o som de algumas letras, mas não tem uma relação de quantidade. Por isso que isso é chamado de silábico de qualidade, ou seja, qualitativo, porque é uma relação de qualidade, né? Pedra, como eu disse, é o P e o A que ele colocou. Roda, ele associou o O e o A. Teve uma relação aqui de quantidade, mas nem sempre em todas. Aqui, cabelo, botou um G.
mas botou um B e colocou o O. Então, fez uma relação. Aqui até apareceu uma relação também de quantidade e de qualidade, né? Aqui apareceu. Mas o que predominou aqui foi a questão da qualidade. Ele já está no nível qualitativo, porque ele já apresenta qualidade no som das letras em relação à palavra. Se ele apresentasse apenas qualquer letra sem relação com a qualidade dela, então ele estaria apenas no nível quantitativo. Aqui já está no qualitativo, porque já existe essa qualidade. Alguns vão apresentar até uma qualidade, mas às vezes vão se perder na quantidade. Então, ele pode estar ali só qualitativo. Salário. Veja, ele botou o C, associando ali ao S, botou o A e colocou um P ou um L, eu não sei se seria um P ou um L, acho que seria um L, fazendo essa relação aqui com a palavra salário. Então, ele já tem uma qualidade nos sons, nas letras que ele utiliza para escrever a palavra. Tão, ele botou o T, o A e o O para escrever trabalho. Veja como ele já está fazendo uma relação. Ele não sabe como é que se escreve o tá, mas ele sabe que tem o som do T, então ele colocou. Ba, ele não sabe como se escreve o ba, mas ele já está sentindo ali o som do A. E o lho, ele não sabe, mas ele já sentiu ali o som do O. Então, ele colocou o O de trabalho. Abacaxi, o A, o B, o A e o I. E maracujá, A de novo, O e um U. Vejam, quem escreve com essa lógica silábica vive uma série de conflitos. Além de sempre perceber que suas notações não têm menos letras do que as produzidas por quem já sabe ler. O indivíduo se defronta com escritas suas que contradizem hipóteses que ele havia construído previamente. Ao escrever com vogais as palavras roda e bota, veja, um aluno com hipótese silábica escrita pode notar o A e o O que lhe causa um desconforto de pôr apenas 2 letras para cada palavra. E o que é pior, dispor exatamente, aí ficou um pouco... eu fiquei com a foto na frente, mas eu vou pegar aqui onde eu anotei, para vocês acompanharem melhor. Sílabas orais, o que lhe causa o desconforto por apenas 2 letras para cada palavra. E o que é pior, de pôr exatamente as mesmas letras para palavras diferentes, cujas orais ele não pronuncia separadamente enquanto escreve. Então, vejam, aqui como ela fala, pode causar um grande conflito nesse aluno, justamente aí por ele perceber que ele só vai conseguir identificar os sons das letras O, A e O, mas mesmo assim ele vai ficar confuso, porque ele vai saber que aquela palavra ela não só é escrita com 2 letras. Né? E por isso vai causar uma confusão para ele. Muitos ficam, independente de ser criança ou não, eles já podem acontecer até deles saírem escrevendo depois outras letras simultâneas, porque eles acharem que não é possível só ser com aquelas letras. Mas é importante a gente ir percebendo ali o som das letras, a qualidade ali desse nível, porque ele já vai associando, ele já vai identificando ali dentro da construção da palavra o som de algumas letras. Vejam, é diferente, por exemplo, se o aluno ele já
desenhou, ele já decorou, ele já aprendeu a escrever, por exemplo, a palavra casa. Aí ele escreve perfeitamente a palavra casa. Palavra boi, porque às vezes é algo que a gente trabalha muito e ele acaba ali escrevendo perfeitamente. Só que é por isso que é importante fazer uma lista de palavras de um nível de complexidade de simples a mais complexas, né, as maiores, para a gente perceber quando o aluno está ali desenhando porque ele já conhece, já decorou, já memorizou, e quando o aluno está realmente fazendo uma relação de som com a palavra. Atenção às unidades que compõem as sílabas, portanto, unidades menores que elas que promovem a compreensão de que no sistema alfabético de escrita, cada letra corresponde, na maior parte das vezes, a um som menor, que os estudiosos denominaram de fonema. Então, fonemas são esses sons menores ali do som das letras. A chegada a essa solução depende do desenvolvimento de algumas habilidades metafonológicas, mas também depende da interação com as unidades materiais, ou seja, depende desse trabalho feito com essas letras, né? Quais os sujeitos sobre as quais o sujeito reflete sobre a relação entre partes faladas e partes escritas. Então, eu preciso fazer essa relação com o aluno do som da letra com a escrita da palavra. Então, digamos assim, é aceitável, é perceptível quando o aluno usa um som, como no caso ali a gente viu do sol, e ele coloca a letra C. Porque ele já está fazendo essa relação do C com a palavra sol. Ao longo do processo é que ele vai descobrindo que o C com o O vai formar có e não sol. É o S com o O que vai formar sol. E essas intervenções é que a gente vai fazendo e vai trabalhando com ele. Mas a busca de uma estrita relação letra-som, baseada na hipótese alfabética, não é algo imediato. Após uma etapa de hipótese silábica, ao tentar estabelecer uma relação termo a termo, ou seja, ali de pedacinho em pedacinho, entre os sons pequenos e as letras, nem sempre o aprendiz consegue notar todos os fonemas, ele não consegue perceber todos os sons que tem dentro ali da palavra, porque ele ainda está associando ali apenas o som das letras. Nesse nível silábico ali, a criança só está fazendo relação, a criança ou o adulto, só está fazendo relação ao som da letra, é o fonema dessa letra. Ele ainda não faz a associação da sílaba, porque ele ainda não domina isso. Entenderam? Por isso é importante perceber isso para poder trabalhar a sílaba. Então, ele ainda faz essa relação apenas ao som da letra, mas tem algumas ali fonemas, ali algumas letras, alguns sons ali dentro da palavra que ele ainda não consegue associar, que ele ainda não conseguiu fazer essa relação, né? E quando a gente vai trabalhar essas sílabas, essa separação dessas palavras e observar a composição das sílabas, é que eles vão começando a perceber isso e compreendendo essa composição. Até que haja automatização dessa busca, os estudantes passam por um período em que parecem esquecer letras na escrita das palavras. É preciso compreender que não se trata de dislexia ou omissões de letras, já que agora eles estão colocando no papel. Deixa eu ver como é que seria essa palavra aqui. Eles estão colocando no papel. Deixa eu pegar aqui para vocês. Bom,
Daqui que eu vou procurar onde foi que eu escrevi, já que eles estão colocando no papel maior parte, eu acredito que seja mais que na etapa silábica anterior, é isso mesmo, mais do que na silábica anterior. Então, o que é que acontece? Vocês viram nesse exemplo que a criança, o adulto, quem está no nível, ele já apresenta relação de som, do fonema, do som, né, com a palavra que foi pedida. Ele só não faz essa relação de quantidade, nem ele consegue associar todos os sons que estão ali presentes na palavra. E por muitas vezes ele fica confuso. E às vezes acontece do aluno esquecer, né? Esquece, às vezes ele até sabia ali algumas letras, mas ele causa uma confusão, porque ele faz não consegue ali perceber que tem outros sons ali presentes que ele não está conseguindo identificar. E às vezes o aluno esquece de como é que se faz. Isso não significa que ele tem dislexia, ou é porque ele está omitindo ali e não está querendo colocar algumas letras que ele conhece. Mas é porque ele está fazendo essa relação do som da palavra, dos sons que ele consegue identificar na palavra, com os sons ali das letras, e ali causa uma mistura, uma confusão muitas vezes para ele. Mas os sons muitas vezes que são mais fortes, que são das vogais normalmente, ou que são de algumas letras que ele tem, que faz parte do nome deles, que eles associam, que estão ali às vezes na palavra muito forte, ele também consegue associar e colocar lá. Daí nós temos o nível 5. Vejam que o nível 5 é a silábica alfabética, né? Então, o aluno ele já vai ali na silábica alfabética, ele já está começando a apresentar sílabas. Veja, na silábica, ele não apresenta sílaba, ele apresenta sons de letras. Ou ali quantidade, quando está na quantidade, lembram? Está ali na quantidade, ele vai separando ali os pedacinhos, os sons da formação, da construção da palavra, né? Em pedacinhos, ele vai conseguindo associar, mas ele não domina letras. E na quantitativa, ele não faz relação do som da letra com o som da palavra, certo? Se a letra tem relação com a palavra, com o som da palavra. Na quantitativa, na qualitativa, ele já faz relação. E se ele já está fazendo relação de quantidade e de qualidade, então ele já está ali na silábica mesmo. Então, nós vamos ver aqui no exemplo 5, a silábica alfabética. No exemplo 5, o estudante mostra em algumas palavras que está tentando apresentar as unidades menores, que há sílabas, e outras que se limita a colocar uma letra para cada sílaba. Por exemplo, na palavra médico, representa integralmente a sílaba mé, mas coloca uma letra para a sílaba di e outra para a sílaba có. Em bicicleta, representa integralmente a sílaba bi e a sílaba si, né? Representada pelo SI. Mas as outras sílabas são apresentadas cada uma com uma letra. Ele botou o L e o tá, ele botou o A. Então, vejam só. Aqui, na silábico alfabético, o aluno já começa a apresentar o som de sílabas. Ele só não domina todas. Então, como vocês podem ver, pau, ele já botou o pá. Mesmo que na próxima aqui, acho que é fico, ele não botou um T, porque ele realmente não tinha nenhuma noção ainda. Mas prato, ele já fez no prato ele botou um T e a relação com o A, né? Ninho, ele botou um I, um N e um O, ninho, ele fez uma relação. Médico, ele botou o M e o E o I para indicar o di, e o O para indicar o có.
Sapato, o sa, mas aí ele não fazia essa relação, botou o i e o t. Bicicleta, bici, aí botou o L para representar o clé e o A para representar o tá. Porque ele fez essa. Observem que quando a gente vai analisar, a gente tem que fazer essa análise separando ali o som das sílabas, porque é isso que ele vai ficar pensando. Pau, pau. Então ali ele colocou o pá. No caso aí, bicicleta, bi, si, o clé ele não sabia, mas sentiu o som do L. E o tá, ele sentiu o som do A. Então, ali a criança o adulto já está apresentando sílabas ali nas palavras, né? Apesar de não sempre em todas. Por isso a necessidade de se fazer o teste com várias palavras e fazer vários testes com palavras diferentes para a gente ir percebendo. Porque eles vão apresentar em algumas palavras nenhuma noção sobre algumas sílabas. Mas em outras eles já vão apresentar noção de sílaba. Por quê? Porque eles já estão começando esse processo, eles já estão nesse processo de silábico alfabético, ou seja, ele já está começando a compreender o som das sílabas, ele já está conhecendo algumas. Eu só preciso aprofundar nesse conhecimento nessa identificação dessas sílabas e nessa construção, nessa apropriação de quais são essas sílabas. Então, eu preciso trabalhar em cima disso. Mas eu já estou percebendo que o aluno está no silábico alfabético, né? Silábico alfabético, ou seja, já está construindo aquele processo. Ele já está identificando, já está apresentando sílabas nas construções de palavras, mesmo que ele não saiba escrever em todas. E no 6, nós temos aí a escrita alfabética, né? No exemplo 6, o estudante já apresenta de modo mais consciente os fonemas, embora cometa várias violações das regras. O que temos observado é que há um período de consolidação das correspondências grafofônicas e um longo período de aprendizagem da norma ortográfica. Obviamente, a norma ortográfica impõe limites à hipótese alfabética, por conter regras, por exemplo, o uso do dígrafo, como RR, QU, e irregularidades no uso do S, do C, do S, do C cedilha, do SS, do X, para notar o som do S, como por exemplo, e que desestabilizam o princípio alfabético. Veja, o que é que está querendo dizer aqui? Aqui nós já dizemos que o aluno está no nível alfabético. Por quê? Vejam, pé, sol, petra, né? Ele já pretra, ele já tem uma noção. Rota, capelo, calalio, trabalho, abelha, porque ele ainda faz uma diferença. Abacaxi, maracujá, maragujá. Por quê? Vejam que ele já faz uma associação completa do som ali, da letra com a palavra, do som das sílabas. Por exemplo, se o aluno escrever ali casa com Z, não vou dizer que ele não está no nível alfabético, porque ele já está ali associando aos sons das sílabas e a construção dessas sílabas na palavra. Isso significa que eu vou me conformar, estar alfabetizado? Não, é isso que a gente vai estar colocando aqui. Após esse processo, eu vou começar a trabalhar ali a questão ortográfica. E eu posso já, durante esse processo, quando eu estou detectando que o aluno já está escrevendo ali em sílabas, já está formando palavrinhas, então já vou intervindo nisso. Já vou dizendo que não é, já vou apresentando que não é peretra, é pedra, não é... O trabalho ele fez certinho, maracujá, o cu é o sei, o u não é gu, né? Então eu vou trabalhando ali ortograficamente em cima disso. E consequentemente depois eu já vou apresentando ali as palavras, que no caso são os dígrafos, né? E eu já vou apresentando que tem palavras que escreve com 2 R's, com QU, né? Que o R sozinho, no meio de vogais, ele tem um som de Rá, que com 2 R's ele tem um som de Rá,
né, no meio. Quais são as palavras que eu vou precisar colocar, que se eu colocar em carro um R só, ele vai ficar caro, porque o R sozinho, no meio de uma palavra, ele tem som de Rá. E se para mim ter som de Rá, eu vou precisar botar 2 R's. Da mesma forma com as irregularidades, o som, quando é o som do C, que muitas vezes vai ter som de Q. O do S, que vai precisar botar 2 S's. Quando o S está no meio de 2 vogais, né? Ele tem um som de Z. E para mim tem um som de Sá, de Sé, eu vou precisar botar 2 S's. Né? O C cedilha, o som do C cedilho, do X, que muitas vezes vai ter um som de um S. Então, eu vou já trabalhando, após esse processo, o aluno já assimilou ali as letras, os sons, as sílabas, já consegue escrever. Então, eu já vou dando sequência ao processo de alfabetização. Eu já vou aprofundando ali dentro, porque ele não se acaba ali, né? Ele não paralisa ali, né? Estes alunos, eles percorrem uma longa trajetória de aprendizagem e precisam continuar a alfabetização. Ali seria continuar a alfabetização. Então, não se para por aqui, se continua. Aí depois vem as frases, aí ao longo do processo aí já vai pedindo a formação de frases, aí pequenos textos, depois produção de textos, e eu vou trabalhando sempre em cima da questão ortográfica, que é algo que não se assimila rapidamente nem facilmente. Eu passo muito tempo ainda trabalhando em cima disso, e continuo, acho que durante todo o processo educacional, trabalhando em cima disso, da nossa ortografia, mas não se pare aqui, nem se conforma com a situação do aluno ali já está conseguindo associar, nem também diminui o nível desse aluno. Não posso dizer que o aluno ali não está já entrando num nível alfabético, ele já está entrando num nível alfabético. Eu já posso dizer que ele está ali dentro das hipóteses alfabéticas, porque ele já está ali associando. Agora, o processo completo do alfabético é quando ele já está conseguindo fazer toda essa escrita de frases, de palavras, de pequenos textos. Então, eu já vou dizer que ele está no nível completo alfabético. Aqui, ele já está entrando dentro da hipótese alfabética. Eu não posso dizer que esse aluno não está dentro de uma hipótese alfabética. Está, sim, dentro de uma hipótese alfabética. Né? Mas o processo não acabou, ele ainda não terminou. Ele precisa ser continuado em tudo aquilo que eu já fui dizendo para vocês. Ortográfico, na produção de frases, de textos, de pequenos textos, e depois textos maiores e assim por diante. Né? Então, quando o aluno já está produzindo textos, sejam eles pequenos, eu já posso dizer que o aluno está ali realmente alfabetizado. Mas isso não é o fim. Aí eu vou intensificar essas produções e as questões ortográficas. Ok? Por hoje é só. Eu vou fazer o seguinte, vocês vejam que eu espero mesmo que vocês tenham compreendido cada etapa dessa, mas sei que mesmo tudo que foi falado não é o suficiente. Espero que vocês tenham assistido esse vídeo com muita atenção, num local que realmente desse para vocês prestarem atenção e irem acompanhando cada processo, o raciocínio que eu tentei colocar para vocês. Então, na próxima aula, eu vou colocar para vocês algumas situações de exemplos de alunos, de testes de alunos, para que vocês, com base naquilo que vocês já aprenderam a respeito, vocês tentem identificar qual é o nível de escrita daquela criança ou daquele adulto, certo? E depois a gente vai fazer, depois disso, a gente vai fazer uma aula, vou tentar fazer ao vivo, porque aí eu vou explicando cada uma delas e a gente vê quem foi que acertou e quem não acertou e vai refletindo sobre cada uma dessas hipóteses, para depois darmos continuidade, ainda aprofundando mais sobre esses assuntos, explicando mais a respeito dessas compreensões sobre esses níveis de escrita, certo? Em outros vídeos. Tá bem? Por agora, eu quero que vocês
façam um comentário, por favor. Não é ficar falando sobre outros assuntos, nem ficar dizendo realmente é importante que o aluno. Não, eu quero que vocês me digam pontos, podem apresentar pontos resumidos, mas que mostrem o que vocês compreenderam sobre as hipóteses, os primeiros princípios dessa construção dessa escrita e depois sobre cada uma dessas hipóteses, essas 6 hipóteses, o que resumidamente numa frase, em cada uma dessas hipóteses, o que vocês entenderam a respeito de cada uma delas. Tá? Que nível é esse? Quais são as características desse nível, de cada um desses níveis? Tá? Coloquem lá na plataforma. Valeu, obrigada, até a próxima.